Olá, tudo bem com vocês? Conforme prometido, passando por aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre o livro de 2 Coríntios, que era um livro que eu estava estudando durante essa semana. E muitas coisas foram colocadas no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. O livro de 2 Coríntios, Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios e alguns pontos falou muito ao meu coração. Sobre consolo, instrução sobre o verdadeiro ministério. Paulo fala logo no final de 2 Coríntios sobre a questão do contribuir, do dar, com aquele coração generoso, né? Ele também fala muito sobre o seu ministério, ele defendendo o seu ministério. Quando eu falo ministério, para não criar de repente um peso religioso, assim, é com relação à nossa vida. Então Paulo fala sobre a vida dele, sobre as escolhas, sobre a maneira com a qual ele resolveu viver. E também traz as advertências aos desobedientes, que não é o que eu quero entrar em questão no estudo que nós vamos fazer hoje, porque nós somos maduros e nós sabemos que para todas as nossas ações existem consequências. Mas logo no primeiro capítulo, o que me chama muita atenção é que Paulo ele vem engrandecendo o nome do Senhor. Eu acho que num tempo como esse, nós precisamos realmente entender e saber quem é o nosso Deus. E aí logo no início do capítulo 1, ele fala assim, ele está escrevendo, ele está anunciando e ele está falando do poder do Deus dele. E é isso que eu faço aqui hoje, é de uma forma poder levar o poder desse nosso Deus, sabe? Quem é esse nosso Deus? Que vocês possam ver Deus através da minha vida, que eu possa ver Deus através da vida de vocês. E aí ele diz: Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então aqui ele já coloca duas características assim para mim que falou muito ao meu coração. Deus, o Pai nosso, o Pai de misericórdia, o Deus de consolação. E aí eu parei e fiquei pensando assim, né? Se nós o chamamos de Pai, nós somos filhos. E nós entendemos muito bem essa questão do filho, a genética que a gente herda dos nossos pais. E aí eu fiz um paralelo com essa palavra. Se o meu pai, ele é misericórdia, se o meu pai é consolo, então há consolo em mim, há misericórdia em mim. E esses atributos de Deus que existe na minha vida, que existe na sua vida, é para a gente poder retribuir ao próximo, porque quando a gente fala de misericórdia, eu não falo de misericórdia para comigo mesma, eu falo de misericórdia para com o próximo. Quando eu falo de consolo, eu não falo de consolo para comigo mesmo, mas eu falo de consolo para o próximo. Eu entendo isso como uma cadeia. Da mesma forma como eu sirvo de consolo, você serve de consolo. E eu entendo que muitas vezes neste momento você vai falar, mas eu não estou tendo. Ao final desse estudo do livro de Coríntios, eu creio que você vai ter. Eu creio que você vai ter, porque existe uma promessa. E se você é filha do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso, há consolo em você. Então talvez hoje eu esteja sendo consolo para a sua vida, mas eu sei que você também vai ser consolo para quem está próximo de você e até mesmo para mim, que estou aqui do outro lado. Então, esse é um ponto muito importante dessa questão dessa paternidade que a gente precisa entender. No mesmo capítulo 1, no verso 6, eu vejo ele também nos instruindo a ser firmes. Olha só como ele coloca. Por que Paulo? Porque ele passou por dificuldades. E quem é que não passa por dificuldades? Ele venceu as dificuldades. E nós temos inúmeros exemplos, eu não preciso ficar na Bíblia. Pode ser dessa pessoa que está do seu lado, pode ser da minha vida. A forma como nós estamos vencendo, a forma como nós já vencemos momentos difíceis na nossa vida. E não vai ser nesse que nós vamos nos paralisar. Eu entendo que talvez hoje esteja difícil, eu entendo que hoje talvez esteja a circunstância ao nosso redor. Se nós pararmos para ficar olhando as circunstâncias, eu sei que é desesperador. Mas o convite de hoje é para você olhar além das circunstâncias, olhar para o teu Deus Todo-Poderoso, aquele que te fez uma promessa.
E se você fala para mim, eu não tenho promessa, você tem promessa. Eu sei que você tem promessa. Olha só o que ele diz no versículo 6. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. Eu acho interessante porque ele fala assim, se nós somos atribulados, é para vossa consolação. Muitas vezes, se eu estou passando um momento difícil, se eu já passei, e quem conhece o meu testemunho sabe que eu já passei por momentos muito difíceis, mas isso hoje serve de consolo para a vida de muitas pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação. Olha que grandeza, sabe, que eu vejo na vida de Paulo, assim. Eu entendo o sofrimento que eu estou passando nesse momento, mas ele vai gerar consolação, porque eu não vou paralisar neste momento. Sabe, eu consigo ter uma visão do amplo de tudo aquilo que espera. Eu não posso me fechar no meu mundinho. Eu sei que muitas vezes você está precisando de consolo e eu quero gerar esse consolo hoje na sua vida, mas eu também quero te tirar deste lugar e te colocar numa outra posição, porque você vai ver como é maravilhoso nós sermos consolo na vida de outras pessoas, e você pode. É um atributo do seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai que está em nós. Continuando, ele fala aqui mesmo, ser paciente. Tenha paciência, tenha calma durante de toda essa situação. Não adianta ter desespero, não adianta se desesperar. Você precisa encontrar um lugar de calma. Você precisa encontrar um ponto de calma. Então, se está difícil, peça ajuda. Peça ajuda, liga para alguém, conversa com alguém, faça uma boa leitura. Você precisa descobrir qual é o ponto de equilíbrio seu. Eu sei qual é o ponto de equilíbrio meu. E eu preciso dar um passo. Vocês estão entendendo que eu preciso gerar isso. No versículo 10, Paulo conhece o seu pai. Olha só a forma como ele fala. No versículo 10 ele fala assim: ele nos livrou de tão grande morte e continuará nos livrando. E é nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Então é alguém que tem, sabe, eu vejo Paulo falando assim com tanta precisão de quem é Deus para ele. Ele me livrou da morte, eu sei que ele vai me livrar. E é isso que eu quero para minha vida hoje. E é isso que eu desejo para sua vida hoje, que você também tenha essa convicção, sabe? Eu sei que ele já me livrou. Se você puder olhar um pouquinho para trás, eu tenho certeza que você vai ver situações difíceis que você já passou. E você tá aí, você venceu aquelas situações, você superou aquelas situações e você vai superar essa de hoje também. As palavras de Paulo, elas são vivas para mim e para você hoje, e eu tomo posse. É como se eu estivesse recebendo essa palavra. Lia, você já enfrentou tanta coisa e você tá aqui. Você vai superar essa também. Quer seja essa crise financeira, quer seja essa crise no sistema agora da saúde, o que não para de gerar. Eu sei que nós vamos passar por tudo isso. Só que nós precisamos aprender com tudo isso também. Não são só palavras, sabe? Eu tenho entendido que Deus quer gerar em nós atitudes, mudanças. No verso 20 existe promessa para nós, e isso que eu acho muito lindo, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se fosse eu te prometendo alguma coisa, eu entendo de você não confiar, de você não acreditar, mas quem prometeu, olha o que ele diz no verso 20: pois as muitas promessas feitas por Deus, as promessas feitas por Deus de uma vida abundante, de uma vida alegre, de uma vida de paz, de uma vida sem peso, tem nele o sim. Tem no Senhor o sim. Sabe, a promessa que ele fez tem nele o sim, não tem como, sabe, dar errado, porque é ele que prometeu, ele é o Todo-Poderoso, ele tem a promessa feita para sua vida e tem o sim. É tão simples isso adentrar no nosso coração. Eu acho que você precisa estar repetindo isso. Quem fez a promessa foi ele. E ele tem o sim dessa promessa e continua. Portanto, também por ele é o amém. Por ele, por Deus é o amém. Assim seja. Está feito, está falado, está, sabe, decretado, está sancionado. É isso que eu e você precisamos acreditar. Por que eu vou acreditar na situação momentânea pela qual estou passando?
e vou duvidar da promessa eterna que o nosso Deus, o nosso Pai, fez para mim e fez para você. No capítulo 3 eu vejo e eu entendo por que muitas vezes parece que nós não conseguimos compreender tudo isso. É como se os nossos sentidos eles estivessem endurecidos. É exatamente isso que fala no capítulo 3. Olha só. Capítulo 3, versículo 14. Desculpa que eu me perdi aqui no versículo. Mas se os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Então Paulo está falando para aquela geração e para mim e para você hoje, se os nossos sentidos estão endurecidos, talvez eu e você estejamos sem percepção. Talvez tudo isso que eu esteja falando aqui não está gerando nada, é porque os nossos sentidos, eles estão endurecidos. E eu fiquei pensando nos nossos sentidos. Não consigo sentir o cheiro, não consigo pegar, eu não consigo ver, eu não consigo falar. Só que ele também dá o remédio. Se isso está endurecido em nós, tem um remédio. Se talvez essa palavra que é a promessa de quem é o seu pai, a promessa que ele fez para você, não esteja gerando nada na sua vida nesse momento, tem uma receita para tudo isso. Olha só o que ele continua dizendo. Quando, porém, se converterem ao Senhor, então o véu será removido. Precisa ter uma conversão. Entende? Eu não tô falando de você ser crente, de você ser católico, de você ser isso, de você ser aquilo. Eu tô falando de uma conversão genuína a Deus. Muitos de nós falamos assim, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, Deus o Pai, o Todo-Poderoso, mas não está convertido, o seu coração realmente não está dentro dessa única e maravilhosa verdade. Então, quando isso acontecer, é como se o véu fosse rasgado, sabe? E como se os seus sentidos voltassem a funcionar. Então agora que realmente, e é um passo de fé, eu coloco agora sim o meu coração no Deus Todo-Poderoso e eu creio. Então eu começo a ver, eu começo a ouvir, essa palavra ela começa a fazer sentido, algo começa a ser modificado dentro do meu coração. Entenda, se não está acontecendo nada, é porque esse véu está te atrapalhando. Os seus sentidos estão endurecidos. E como fazer isso? É simples. Abre a sua boca. Abre a sua boca, crendo que nessa atmosfera que você está, no seu quarto, na sua casa, crendo que vai mudar. Acreditando em tudo isso. É real. É real porque Paulo viveu, é real porque eu vivi, é real porque outras pessoas que estão ao seu lado estão vivendo nesse momento e vai ser diferente com a sua vida? Claro que não. E ele continua. No verso 17, olha só o que ele diz desse mesmo capítulo. O Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Existe uma liberdade para mim e para você, entenda? Não estou falando de uma forma de como tem que ser. Existe uma liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o versículo 18, ele fala sobre uma constante transformação. Essa transformação que eu tenho buscado dia a dia e que você também deve estar buscando dia a dia, ela é gradativa, ela é diária, mas todos nós com o rosto descoberto, agora já não estou mais com os meus sentidos endurecidos, com o meu rosto descoberto, refletindo um espelho, a glória do Senhor começa a refletir aquilo que eu carrego dentro de mim, aquilo que eu acredito, começo a refletir, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E eu costumo dizer que este em glória é de dia em dia. Nós somos transformados. Ser transformados, ser transformado precisa ter uma mudança na minha vida e na sua vida. No capítulo 4, Paulo fala do seu ministério, da sua vida, do sofrimento, de como que tem sido tudo isso.
Eu já falei para vocês que quando eu falo essa questão de ministério é com relação à vida. Talvez a sua vida tenha marcas, talvez hoje você esteja sendo marcado. Porém, olha só, no verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. É assim que eu e você devemos saber caminhar, sabe? Somos atribulados sim, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. A gente chega a ficar perplexo, mas eu não vou entrar em desespero. Existe uma diferença, não existe? Estou perplexa diante da situação, mas eu não estou desesperada. Não estou desesperada. Perseguido, mas não desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Entende que nós podemos ser até atingidos, mas nós não somos destruídos. Então você não está destruída. Não pensa que acabou. Não pensa que acabou. Não acabou. Ainda existe uma trajetória para ser percorrida por você. E nós vamos juntos nos levantar, nos apoiar e caminhar para aquilo que o Senhor tem para nós. E ele termina falando de consolo e recompensa no verso 17. Olha só. Ele fala sim da tribulação, mas aí ele vem. Ele sempre puxa para onde está a base dele, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, como é que você está chamando esse período difícil pelo qual você está passando hoje? Você está colocando como se hoje fosse o fim? O conselho que ele nos dá, o conselho que eu recebo para minha vida hoje e que eu falo para sua vida é a leve e momentânea tribulação. Então vai passar. Lia, não está nada leve. Eu entendo, mas olha com os olhos de quem está fitado no Deus Todo-Poderoso. Então isso se torna leve diante de quem é que vai solucionar. Não é você. Não precisa se preocupar e vai passar. Vai passar. Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E aqui é como se eu sentisse Paulo me desafiando, sabe? Falando, Lia, isso vai produzir em você frutos, frutos eternos, frutos que vão permanecer. E é o que tem se falado hoje, sabe? Desse momento difícil que nós estamos vivendo como nação, como sociedade. O que isso vai produzir? E eu tenho visto nas redes sociais assim um pedido que isso não pare, sabe? Esse momento que nós estamos vivendo em confinamento, mas que a gente possa tirar disso daqui frutos que vão permanecer. Frutos de amizade, frutos de amor, frutos de restauração. Mas entenda, precisa dar um passo. Não é para você ficar dentro da sua casa confinado e cada um num canto. Não, não é para isso, gente. O tempo agora é para estar junto, é para gerar uma comunicação, é para gerar um quebrantamento. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. E por que a gente sempre espera que o outro dê o primeiro passo? Porque nós não vamos dar esse primeiro passo. Então dê um passo, dê um passo, dê uma palavra para o seu filho, dê uma palavra para o seu marido, dê uma palavra para o seu irmão. E eu não estou falando palavra, eu estou falando uma palavra, uma atitude de generosidade. É muito interessante como ele vai encerrar todo esse capítulo aqui, como que vai convergir tudo isso. Olha só. No capítulo 5, ele nos leva a confiar. Eu gosto muito do capítulo 5, especificamente desse versículo 7. Ele fala assim, porque andamos por fé e não por vista. Esse é um desafio. É uma teoria linda, mas é um desafio. Andar por fé e não por vista é você não ficar olhando as coisas que estão aqui. É como se existisse uma outra dimensão e você conseguisse ver esta outra dimensão. Isto é fé. Então ele nos fala sobre isso e eu falo para você sobre isso e eu recebo também sobre isso. No capítulo 7, que encerrando já, ele fala das tais promessas. Quando essas promessas que o Senhor nos fez, nós entendemos essas promessas, então é como se nós fôssemos estimulados a esse aperfeiçoamento. Olha só o que ele diz. Ora, amados, visto que temos tais promessas, ele afirma, e eu afirmo para você, eu e você, nós temos as promessas de vida do Senhor, de uma vida plena e abundante. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Purificação.
tirar as coisas do espírito, tirar as coisas da carne, sabe? Para que venha viver em nós o Espírito de Deus. Gente, as coisas da carne, quando eu falo as coisas da carne, parece que sou aquele tom meio religioso. Não, eu tô falando dessa questão da sua arrogância, dessa sua falta de perdão, dessa minha irreverência, sabe? São essas coisas que eu tô falando. Isso nós precisamos tirar. E aí ele fala assim, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando, eu entendo que seja um processo. É um processo que eu te convido nesta manhã. Sabe, vamos nos aperfeiçoar, vamos melhorar, sabe? E aí ele coloca assim, na santificação, o temor de Deus. Quando vem essa palavra santificação, eu fico assim temerosa, porque as pessoas, sabe, já mistifica logo, coloca a religião na questão. Eu não tô falando, gente, o que é a santificação? A santificação é você ser separado, sabe? Separado dessa mão que o mundo está andando, você se separar de tudo isso. E ele coloca-nos como. Então você deve estar perguntando aí, como ser santa, sabe? Nesse mundo. Eu vou ser santo. Não, gente, é praticidade, sabe? O evangelho, ele é vivo, ele é prático. Olha só o que ele diz. Abrir o coração para nós. Primeira coisa, abre o seu coração. Abre o seu coração para a verdade. Deixa das coisas, daquilo que você acredita, das suas bases, aonde você tem se solidificado, e abre o seu coração para a verdade. Eu não estou falando abre o seu coração para Lia. Eu estou falando abre o seu coração para a verdade. A verdade que é Cristo Jesus. E ele continua, não lesamos, nem corrompemos, nem exploramos ninguém. E aí eu peguei esses 3 pontos para nós podermos encerrar. Se você quer saber como vencer, como se proteger, como triunfar nesse período, ele fala para nós, abre o coração para o ensino da verdade, não lese. E aí eu fui verificar o significado dessa palavra, porque eu gosto de ir atrás. E ele estava dizendo assim, não causa danos, não fere, não traz prejuízo moral. É isso que eu e você estamos sendo desafiados a fazer neste momento. Não causa dano em ninguém. Não fere a si mesmo, não fere ao próximo, assim que nós vamos conseguir vencer. Talvez você esteja aí falando, mas eu não faço mal a ninguém, mas você está fazendo para você. Por quê? Abre o seu coração para a verdade e não lese. E ele continue, não se corrompa. Não busque o seu interesse. O que é corromper? Você, sabe, fazer as coisas para você, para o seu bem próprio. Não busque o seu interesse, não seja desonesto, não mude o conteúdo nesse atual momento que nós estamos vivendo, sabe? Vai corrompendo as notícias, para de passar fake news. Todo mundo fala isso, avalia, veja o conteúdo antes de ir passando. Não muda o conteúdo, não muda também a verdade. A verdade não é o que A e B diz, a verdade é o que ele diz ao nosso respeito. Não se deprave fisicamente e moralmente, isso é não se corromper, se depravar moralmente e fisicamente. Não se deixe apodrecer, não se deteriore. E eu fiquei pensando aqui, quando eu li isso daqui, nessa questão do alimento, sabe? Que muitos alimentos foram feitos para ficar em ambientes refrigerados. E se ele é tirado da geladeira, ele começa a perecer e muitas vezes apodrecer. E eu fiquei pensando em eu e em você, né? Qual foi o ambiente para o qual Deus nos criou? Aonde que o Senhor nos colocou? Talvez eu e você estejamos sendo corrompidos porque nós estamos fora do nosso ambiente. Você precisa voltar para o ambiente que o Senhor te criou, para o ambiente que você foi feita para você ficar, o ambiente que Ele preparou. E por último, Ele traz para nós, não explore, não abuse da bondade, não abuse da ingenuidade, não cobre de forma abusiva, não engane. Sabe? Encerrando tudo isso no capítulo 12, versículo 9, parte A, quando Paulo vem falar sobre que ele tinha um espinho na carne dele. E aí ele coloca para Deus essa questão da fraqueza dele. E o Senhor responde para ele dizendo assim, tipo, não preocupa,
porque a minha graça te basta. É isso que eu e você precisamos buscar, sabe? Já no final do capítulo 12, no versículo 9, o Senhor responde: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então guarda essa palavra, sabe? Eu acho que o que nós temos para esse tempo é buscarmos o Senhor, buscarmos a verdade, conhecer e termos atitudes. Deus abençoe.